Então, comece a se preocupar caso você não sinta dor pelo pecado. Comece a se questionar se você verdadeiramente é filho de Deus. Porque isso tem que nos incomodar, isso tem que tirar da zona de conforto. Imagina você a pessoa com o osso quebrado, ela não levanta da cama, ela tem que ficar paralisada. Isso paralisa as pessoas, isso atrasa o cumprimento dos propósitos de Deus na vida dela. Então, busca restaurar logo o seu osso. Ele deseja mais do que uma restauração. Ele não deseja só consertar o que estava quebrado. Ele não deseja restaurar aquilo que já existia. Aqui Davi clama por um coração novo. E a palavra cria em mim, igual aquele louvor, né? Cria em mim, ó Deus. Eu nunca mais vou ver esse louvor da mesma forma. Essa palavra cria é a mesma usada quando Deus traz à existência aquilo que não existe, né? A força criativa de Deus ali em Gênesis. E ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, uma pessoa inabalável, uma pessoa que não é inconstante. Só Deus pode produzir isso, irmãos. Né? Só Deus pode fazer esse transplante de coração em você. Né? Busca do Senhor isso. É como o pastor falou outro dia, só Deus pode te dar um amor por Ele incondicional, a ponto de você falar, da pessoa perguntar, você quer que mate o seu filho ou você prefere negar o Senhor? Que você prefira... você abrir mão do seu filho, que você ame a Deus acima de todas as coisas. Porque se nós não estamos fazendo isso, nós já estamos em pecado, estamos na mesma condição de Davi, de sentir dor pelo nosso pecado. E ele fala, e aqui a gente caminha para o que ele fala, né, o coração limpo e espírito reto, ele nada mais é do que uma comunhão constante com Deus. Uma comunhão profunda com o Senhor, que é o que nós temos que procurar. Ele valoriza, meus irmãos, a presença do Espírito de Deus em sua vida. Lá no 11 ele fala assim, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, Saul temia perder o seu reino para Davi. Ele temia perder o Espírito e a presença do Senhor. Por isso Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Né? Ele tinha muito medo, então eu te pergunto, o que você teme perder nessa noite? Teme perder seu emprego? Teme por finanças? O que ocupa o seu pensamento ao longo do dia? Porque, irmãos, a gente só teme perder aquilo que a gente valoriza. Já parou para pensar nisso? A gente só tem medo de perder aquilo que a gente dá muito valor. Né? A restauração da comunhão com Deus resultará na alegria da salvação, ou seja, ela muda o nosso foco, né? A gente começa a entender que isso aqui é passageiro demais para a gente focar, e a gente começa a ficar um pouco mais ambicioso, e entender que lá no céu vai ter galardão. Se você fica preocupado em aumentar suas finanças aqui, em trabalhar mais e se preocupar, se você é ambicioso aqui na terra, comece a ser ambicioso para a sua eternidade. O que você está construindo lá no céu? Nós precisamos ser um pouco mais ambiciosos e mudar o nosso foco, ter a alegria da salvação do Senhor, porque só quem sabe de onde saiu vai entender o privilégio de estar aqui, sentado e poder adorar a Deus. E a manutenção de um espírito voluntário, que nada mais é do que uma pessoa pronta a obedecer ao Senhor. E ele fala, torna-me a dar, lá no versículo 12, a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. E por fim, do 14 ao 19, meus irmãos, o Salmo conclui com uma promessa de louvor e ações de graça. Né? Ele vem falando, quando o sacrifício vem da motivação correta. Se a gente for ler aqui, né, ele fala, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Então ele começa a mudar, ele começa a ser renovado por Deus, e quem é renovado por Deus, a primeira coisa que ele vai fazer é anunciar a salvação do Senhor. Se você se alegra na sua salvação, se você valoriza a sua salvação, se você valoriza o Senhor, a primeira coisa que você vai se sentir impelido é a falar de Deus para as pessoas, é apresentar essa salvação para as pessoas. E aí ele vem caminhando, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu tus daria, e não te agradas dos holocaustos. Sacrifício agradável a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não os desprezará, ó Deus. O que Deus se agrada, meus irmãos, é do seu coração, do seu verdadeiro arrependimento, porque pecadores todos nós somos. Como eu falei, nós não seremos condenados, né, pelo pecado que nós cometemos. Davi aqui cometeu coisas horríveis, que talvez nenhum de nós aqui cometemos. Mas nós somos tão pecadores quanto ele, porque Deus, ele fala que no pecado,
para você entrar no céu, você tem que ser santo. E santo quer dizer não ter nenhum pecado. Então, se você pecou só no seu pensamento a sua vida toda, meus irmãos, você já está indigno de entrar no céu. Você precisa de um Salvador, você precisa da salvação do Senhor. E aí ele vem falando, faze bem a Sião. E aí ele já está incluindo outras, algo maior. Então ele começa, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar te oferecerão novilhos. Porque o sacrifício aqui está vindo de uma motivação correta. Não é que Deus despreza o sacrifício, é porque ele tem que ter a motivação correta. Qual a motivação do seu coração para vir no culto? Qual a motivação do seu coração para frequentar, periodicamente a igreja, para ter comunhão com os irmãos? O que está no seu coração? Porque o nosso Deus, ele sonda o seu coração. E se você se sente indigno, eu gostaria de te chamar aqui na frente. Assim como eu gostaria que o pastor orasse por nós. Porque eu entendo que nós precisamos, eu acho que nós não estamos no ponto que Davi estava aqui, de sentir dor pelo nosso pecado. Nós não temos a consciência que Davi tinha nesse salmo do quanto era perverso o que ele tinha feito. E não porque o que ele fez foi realmente perverso, é porque pecar contra o Senhor, a condição que nós nos encontramos todos os dias, nós temos que buscar o perdão de Deus. Pelo mínimo pecado que cometemos, seja por atitudes, seja nos pensamentos, ou seja pela omissão de fazer, como eu falei, o pecado é errar o alvo. Às vezes você não fez nada, mas você deixou de fazer aquilo que Deus te ordenou fazer. Então que nós possamos sentir dor por isso. Eu gostaria de chamar aqui na frente, para que nós pudéssemos orar, clamando por perdão do Senhor. Amém?